Bom dia, seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, assume interinamente a cadeira de Jair Bolsonaro. O presidente viajou ontem para Davos, na Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial. Mourão, por sua vez, já avisou que não pretende ocupar o gabinete de Bolsonaro e que vai manter uma agenda normal de trabalho. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Flávio Bolsonaro afirma que depósitos fracionados são dinheiro vivo recebido em venda de apartamento. A justificativa do senador eleito se dá após seu nome aparecer relacionado a um pagamento de R$1 milhão de um título bancário da Caixa Econômica Federal. E a novela envolvendo Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro continua repercutindo no governo federal. Informações com Rodrigo Viga. A avaliação foi feita à Jovem Pan neste domingo pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O general está assumindo o comando do país com a viagem do presidente Bolsonaro para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O governo de São Paulo vai receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para o projeto da nova CPTM. Vitória Abel. Parte do orçamento acertado também será destinado à expansão do VLT, o veículo leve sob trilhos que hoje opera apenas na Baixada Santista. Preso no Japão, o ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, diz que aceitará qualquer condição para deixar prisão sob fiança. Ghosn é acusado de violação das leis financeiras e de uso indevido de bens da Nissan. O número de mortos em explosão de oleoduto no México sobe para 85. Autoridades realizam exames de DNA para tentar identificar as vítimas. O presidente Donald Trump tenta mais uma vez barganhar com representantes democratas. Fernando Martins. Neste final de semana, Trump propôs apoiar legislação que protege por 3 anos jovens imigrantes chamados Dreamers, bem como estender pelo mesmo prazo a proteção temporária se os congressistas democratas aprovarem a verba para construir o muro na fronteira com o México. São destaques desta segunda-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. 10h08 e o general Hamilton Mourão assume interinamente a presidência do Brasil até Jair Bolsonaro retornar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Informação que vem de Brasília. Luciana Verdolim. Olha, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, ele assumiu ontem interinamente aqui a presidência da República com a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Suíça. Bolsonaro, ele vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. O general Mourão já avisou que vai continuar despachando da vice-presidência, que fica num prédio anexo ao Palácio do Planalto. Ele não pretende ocupar o gabinete de Bolsonaro. A expectativa também é de que ele não assine, por exemplo, atos ou decretos durante a interinidade. Ele disse que pretende manter uma agenda normal de trabalho. Amanhã, ele participa no Rio de Janeiro da cerimônia de passagem do comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas. Depois, deve retornar aqui para Brasília. Essa é a primeira vez, depois de mais de 2 anos, que um vice-presidente vai assumir o cargo. Depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o país ficou sem vice. E toda vez que o então presidente Michel Temer viajava, o presidente da Câmara, Senado ou do Supremo Tribunal Federal precisavam aqui assumir interinamente o cargo. O presidente Jair Bolsonaro só deverá estar de volta na sexta-feira pela manhã. Na segunda-feira da semana que vem, no dia 28, o presidente deverá ser operado em São Paulo para a retirada da bolsa de colostomia, que ele utiliza desde o atentado à faca no ano passado em Juiz de Fora. Os médicos informaram que não se trata de um procedimento complexo. A cirurgia, ela deverá durar, no entanto, cerca de 3 horas. E depois será necessário um repouso absoluto de aproximadamente 10 dias. Bolsonaro não vai precisar se afastar do cargo, mas a recomendação é de que não saia de casa durante esse período de recuperação. Até por conta disso, a ideia é fechar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora na viagem, o texto da reforma da Previdência, que deverá ser apresentado na volta do recesso do Congresso Nacional. De Brasília, Luciana Verdolim.
A disputa pela presidência da Câmara faz com que adversários de Rodrigo Maia se reúnam no início desta semana. Ainda de Brasília, agora você, Levi Guimarães. Apesar do franco favoritismo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, à reeleição no cargo, pelo menos mais 7 candidatos se movimentam nos bastidores, buscando ao menos chegar ao segundo turno contra o deputado. Para que a eleição seja decidida no primeiro turno, um candidato precisa alcançar 257 votos, ou seja, a metade mais um. Caso isso não aconteça, a disputa fica entre os 2 primeiros colocados. Até esta sexta-feira, Rodrigo Maia tinha fechado um bloco com 12 partidos, cujas bancadas somam 283 deputados. A aposta dos concorrentes é que ele não atraia legendas que ainda não se definiram, como o PSB, e que haja traições no bloco do presidente. Além disso, dificilmente todos os membros de uma bancada votam conforme a orientação. O deputado Arthur Lira, do Partido Progressista, lidera as articulações do bloco de oposição a Maia, que pode contar também com MDB e PTB e busca o apoio do PT e do PSB. Além dele, Fábio Ramalho, do MDB, não procura formar blocos formais, mas aposta na busca de votos em todos os partidos. Também são candidatos Capitão Augusto, do PR, Marcelo Freixo, do PSOL, JHC, do PSB, Alceu Moreira, do MDB e Ricardo Barros, do PP. No início desta semana, está programada uma reunião entre todos os adversários de Rodrigo Maia. A meta é traçar estratégias para arrancar votos do bloco do presidente e dar mais equilíbrio à disputa. Além disso, se algum deles for ao segundo turno contra o deputado do DEM, deve contar com o apoio de todos os outros. De Brasília, Levi Guimarães. Agora são 10h12, a gente continua em Brasília. Já está com a gente o José Maria Trindade, de volta das férias. Bom dia, bom retorno, Zé. É isso, muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. Olha, Vitor, além destas articulações normais da política, o que se procura aqui é o chamado caminho para o terceiro andar do Palácio do Planalto, ou seja, para Bolsonaro. Nem políticos, nem líderes empresariais, nem representantes de instituições conseguiram diretamente uma agenda com o presidente da República, e isto é considerado normal em todo o início de governo. O vice-presidente da República, que está no exercício da presidência, o general Mourão, tem recebido para conversas representantes empresariais e até líderes políticos, e a resposta dele é sempre a mesma, de que não tem como assumir esta função de ligar diretamente líderes empresariais ao presidente Jair Bolsonaro. No Palácio do Planalto vem a notícia de que a relação tem que ser institucional. Líder empresarial tem que procurar o ministro da Economia, Paulo Guedes. E, por último, os líderes políticos devem procurar exatamente os canais políticos que passam através do ministro Onyx Lorenzoni. Aí está a grande dificuldade. Mas a avaliação por aqui, Vitor, é de que não dá para ficar um presidente da República isolado de todas as representações. Mas olha, muita gente aí, muito aliado, o presidente Jair Bolsonaro, diz que é destes encontros que são chamados de secretos com o presidente, ou até informais, é que saem as tais propostas indecentes. Pois é, enquanto isso, o governo vai tentando se distanciar ao máximo do caso envolvendo Flávio Bolsonaro, né? Nesse final de semana vieram novas informações sobre os depósitos feitos na conta do Flávio Bolsonaro. A situação vai ficando delicada, mas o governo tem de insistir que não é um assunto de governo, é um assunto relativo ao Flávio, né? O presidente não quer se envolver. O governo não está sabendo se defender. Até a base governista está dividida e não sabe exatamente o caminho a ser tomado. A indicação política era de que continuar batendo no PT, definir ali deputados eleitos a atacarem ou pelo menos se contrapor a deputados do PT e do PCdoB, isto resolveria o problema político do governo. Mas não é verdade, o governo agora tem que se defender. Primeiro, no Congresso Nacional, esta bancada que foi a China acabou provocando no PSL e no próprio governo um monte de desavenças e rupturas, né? E agora estas denúncias contra o filho do presidente da República, um senador eleito pelo Rio de Janeiro.
A indicação no governo é de que haverá um isolamento do que é filho do presidente e do que é o governo, do que é Jair Bolsonaro. Esta é a defesa do governo e a tentativa de evitar ali uma contaminação, porque sabem aí, Vitor, há dificuldades para explicar aí tanta compra e tanta venda de imóveis, né? Pois é, né? E enquanto isso, a gente viu aí no final de semana entrevistas também com o Flávio Bolsonaro, ele vai dando explicações, mas a história ainda não fecha completamente. O COAF continua investigando, né? Isso que é importante, né? A investigação não parou, pelo contrário, a cada dia vem surgindo novas informações, então é algo que está em andamento, né? Nem algo relativo ao passado, uma história que está sendo requentada, nada disso, né? Uma investigação que ainda está correndo e que é sempre bom lembrar, né? Não diz respeito só ao Flávio Bolsonaro, né? Uma investigação maior sobre todos os deputados da Alerj, um esquema maior que operava lá na Assembleia do Rio de Janeiro, né? E que agora vem tendo novas informações reveladas a cada dia, né? Então é algo que pode se desdobrando e sobre o qual não se tem muito controle, né? Os envolvidos não têm muito como controlar, muito como botar panos quentes, né? A investigação é sobre a Assembleia do Rio de Janeiro, que parece aquela Sodoma, né? Se tiver um deputado ali honesto, salvaria a Assembleia e fica difícil encontrar esse personagem. Não é só do Flávio Bolsonaro, o senador eleito. Acontece que na lista dos envolvidos nesta investigação, só ele é filho do presidente da República e é um senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Daí esta atenção toda, mas todos estão sendo investigados. Olha, Vitor, com esta decisão de procurar o Supremo, o senador eleito pode ter precipitado no Ministério Público aí esta decisão de divulgar logo o que tem para evitar que o Supremo possa colocar panos quentes na história. Panos quentes devem ser aposentados nos tempos atuais, não? Pois é, né? E ainda dá discurso para a oposição também, né? Porque o governo sempre foi muito combativo em relação ao foro privilegiado, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro foi um dos grandes críticos, o juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro do governo, né? Então tudo isso vai municiando a oposição para criar um discurso contraditório aí do governo, né? Então esse pedido acabou sendo um tiro no pé no final das contas, né? Aumentou a crise, aumentou sim a crise com essa história, era o discurso, né, de fim do foro privilegiado e agora vem se esconder aqui na Praça dos Três Poderes. Mas olha, a decisão do grupo do presidente Jair Bolsonaro é de realmente isolar a atividade política desta franquia chamada Bolsonaro, né? Não é só filhos, não, também existem vários aliados e agora a história política é a seguinte, cada um segue o seu caminho político. E é isso que está tentando o Palácio do Planalto, ou seja, isolar o presidente na sua atividade de executivo. Tá aí José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, bom dia para você, bom trabalho. A gente se fala, hein? Até mais. Perfeito, muito bom dia a todos. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abre amanhã a inscrição para 235 mil vagas de ensino superior. Os candidatos podem se inscrever até sexta-feira pelo site sisu.mec.gov.br. Repetindo, sisu.mec.gov.br. Segundo o Ministério da Educação, nesse ano serão oferecidas vagas em 129 instituições de ensino superior em todo o país. Para se inscrever é preciso ter participado do Enem de 2018 e ter tirado nota acima de 0 na redação. Pelo terceiro ano, cresceu em 2018 a participação de pessoas físicas e de investidores institucionais na Bolsa. Segundo a B3, perderam representatividade não residentes, empresas e bancos. Analistas do mercado de ações atribuem esse aumento do interesse à queda dos juros. Calcula-se que 10% de todos os recursos investidos no país estejam em ações. No auge, em 2007, eram 22%. Apesar da precariedade das finanças do Rio Grande do Sul, deputados estaduais gaúchos recebem ajuda de custo de R$25 mil pelo início ou final do mandato. Para os que foram reeleitos, o valor é pago em dobro, ou seja, são mais de R$50 mil. Dos 55 parlamentares estaduais, apenas 4 não vão usar o benefício. 3 abriram mão do recebimento ou um quarto ficou de doar a quantia. Apesar de considerada imoral por muitos gaúchos, principalmente em razão da crise financeira no estado, a ajuda de custo é legal, estando prevista em uma lei estadual. Agora a previsão do tempo, vamos saber como é que fica o clima nessa semana. Quem traz as informações é a Heloísa Pereira.
Começamos a penúltima semana do mês de janeiro, ainda com expectativa de muito calor e pancadas de chuva em grande parte do país. Nesta segunda-feira tem uma frente fria na costa do estado de São Paulo, que deve organizar bastante nebulosidade e chuva em praticamente todo o estado paulista. E pode chover forte em alguns pontos, até com muitas descargas elétricas e risco para queda de granizo. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, as instabilidades perderam força. No decorrer da semana passada, as chuvas causaram grandes transtornos nas áreas de fronteira com o Uruguai, mas nesta segunda-feira o sol predomina na região. Faz sol também entre o Espírito Santo, grande parte do norte mineiro e o sul da Bahia. Enquanto isso, fortes temporais e chuvas volumosas ainda devem persistir em uma faixa que vai desde o interior do Amazonas ao interior do Maranhão. Na tarde desta segunda-feira, a temperatura máxima pode alcançar os 36 graus em Cuiabá, faz 34 em Palmas e até 33 na capital Belo Horizonte. Na região metropolitana de São Paulo, apesar da grande quantidade de nuvens e expectativa de chuva, o tempo segue abafado. A máxima na tarde desta segunda alcança os 30 graus na capital paulista, faz 32 em Francisco Morato e 27 graus em Salesópolis. No decorrer da terça-feira, a frente fria já vai embora, se afasta para alto mar, mas os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda garantem pancadas de chuva isolada entre a capital paulista e a região metropolitana. Os termômetros variam de 24 até 30 graus na capital. Em Francisco Morato, mínima de 20, máxima de 33. O decorrer desta semana ainda será marcado por temperaturas bastante elevadas e pancadas de chuva de fim de tarde. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Agora é com vocês dos estúdios Jovem Pan. Agora são 10h20, a gente vira a página para falar de carnaval. Aqui em São Paulo, 14 escolas terão sambas enredo gravados em Libras. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. O Carnaval de São Paulo em Libras. Todos os sambas enredo de 2019 estão sendo gravados na língua brasileira de sinais, numa forma de inclusão na maior festa popular do país, explica o secretário da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato. Uma comunidade que é invisível para muita gente, né? E também a ideia de promover Libras, né? Para que as pessoas, empresas, lojas, bancos, também atendam os seus clientes em Libras, ou seja, para chamar atenção para a causa. E que coisa melhor no Brasil do que você falar de carnaval, de uma causa tão interessante, tão apropriada como essa de Libras? O samba com as mãos será lançado nas 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo. A Rosas de Ouro já possui uma ala dedicada a Libras. A Secretaria da Pessoa com Deficiência também publicará boletins na língua brasileira de sinais na cobertura do carnaval em suas redes sociais. O STF acerta contrato de R$2.800.000 para a compra de 14 carros blindados a serem usados pelos 11 ministros. Os veículos, que terão um custo médio de R$200 mil, devem ser entregues dentro de 3 meses. Ameaças de morte dirigida aos ministros do STF reforçaram a disposição de comprar veículos blindados. Entre os ameaçados figuram os ministros Luiz Edson Fachin e Rosa Weber. Antônio Palocci afirma que Andrade Gutierrez repassou propina para o economista Antônio Delfim Neto por obra de Belo Monte. Em delação premiada, o ex-ministro disse que o ex-presidente Lula exigiu que o economista e o pecuarista José Carlos Bunlai recebessem R$30 milhões. Palocci afirmou que, após a negociação, Delfim Neto ficou com R$4 milhões de um acerto de R$15 milhões ao PT, repassados pela construtora. Os citados negam qualquer ilegalidade e dizem que o ex-ministro mentiu para conseguir os benefícios da delação. O governo argentino está distante de cumprir a meta de reduzir a pobreza a zero. Essa era uma promessa de campanha do então candidato presidencial Maurício Macri em 2015. Mas as dificuldades cresceram e há 9 meses das próximas eleições presidenciais, a pobreza aumentou no país. Passou de pouco mais de 29% no terceiro trimestre de 2015 para 33,6% no mesmo período do ano passado. E os ataques a veículos e estabelecimentos comerciais continuam na terceira semana de violência no Ceará.
Fernando Martins. Mais uma onda de terror foi registrada no Ceará em quase 3 semanas de violência e ataques orquestrados por criminosos. Entre a noite de sábado e madrugada de domingo, bandidos incendiaram um ônibus em Fortaleza, um caminhão no município de Eusébio e atacaram um posto de combustível em Maracanaú. Não houve registro de feridos nesses ataques. Segundo as autoridades cearenses, desde o início da onda criminosa, foram registrados 218 ataques contra veículos, prédios públicos e comerciais em 46 das 184 cidades do Ceará. A Secretaria da Segurança Pública do Estado confirmou que 400 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas. Para ajudar na contenção dos ataques, a mais recente medida do governo estadual foi a convocação de 1.200 policiais militares da reserva para reforçar a segurança nas ruas. Já ocorre a atuação de agentes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal para o Estado, remanejados pelo governo federal, além de incremento de policiais militares e agentes penitenciários de outros estados brasileiros. A onda de violência afastou turistas e a rede hoteleira está ociosa. 35 membros de facções criminosas foram transferidos do Ceará para presídios federais desde o início dos ataques, de acordo com o Ministério da Justiça. Isso porque o governo diz que as ordens para os ataques saem de dentro dos presídios cearenses, conforme conversas interceptadas pelas autoridades. Agora são 10h26, um rápido intervalo, mas não saia daí. Na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, Tem né? 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas denúncias. Achei uma pegadinha bem desnecessária, viu? A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquecem de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Flavini, onde você estava? Você estava em Marte. É algo muito importante. Fala, Ed Piccoli. E era tudo uma grande pegadinha do malandro. Esta
é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 10h30, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, para falar do noticiário internacional. Um forte terremoto atingiu o Chile e deixou 2 mortos na noite de sábado. Reportagem de Renato Barcelos. A costa norte central do Chile foi atingida por um terremoto de magnitude 6,7 na noite deste sábado, deixando 2 pessoas mortas por ataques cardíacos e 200 mil sem energia elétrica. O tremor aconteceu às 10h30 da noite pelo horário local, a aproximadamente 16 quilômetros a sudoeste de Coquimbo. O terremoto, que ocorreu 53 quilômetros abaixo da superfície, abalou casas, causou deslizamento nos terrenos montanhosos da região e fez com que autoridades promovessem uma evacuação em massa das áreas costeiras antes de um possível tsunami, descartado logo após pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. De acordo com a polícia e a imprensa local, um homem idoso e uma mulher morreram de parada cardíaca, possivelmente associada ao terremoto. O tremor também derrubou uma grande usina. Entretanto, a eletricidade foi restabelecida para grande parte da região ainda durante a noite. Uma testemunha relatou danos menores em prédios mais antigos na cidade costeira de La Serena, uma popular cidade costeira do Pacífico, a cerca de 400 quilômetros ao norte da capital, Santiago. Empresas de todo mundo se unem para reduzir o volume de plástico nos oceanos. Destaque do repórter Vitor Moraes. Durante o 10-Year Challenge, o desafio no Instagram, onde colocamos uma foto de 10 anos atrás e uma hoje, a brincadeira pegou, mas também ganhou status de conscientização ambiental. Por exemplo, a comparação de uma geleira que vem sumindo com o passar do tempo e hoje ela quase não existe. Ou se não, a foto de um urso que em 2009 estava saudável e ficou esquelético por causa da destruição que causamos no ecossistema. Uma das coisas que mais atinge o planeta é jogar plástico na rua, na praia, no mar, onde for. Por isso, a Aliança para o Fim dos Resíduos Plásticos vai gastar $1 bilhão em projetos e desenvolvimento de tecnologias para acabar com o descarte no meio ambiente, especialmente nos oceanos. Cerca de 30 empresas globais dos setores de plásticos e bens de consumo estão participando desse movimento. Entre as empresas estão Procter & Gamble, Shell Chemical, Total e a petroquímica brasileira Braskem. Uma pesquisa da Ocean Conservancy mostra que cerca de 80% dos resíduos plásticos nos oceanos começa com o lixo nas cidades. Além disso, cerca de 90% dos que chegam pelos rios vêm dos 10 maiores rios do mundo, 8 na Ásia e 2 na África. Dentre os projetos que visam ajudar a dar fim ao descarte de plásticos no meio ambiente, proposto pela Aliança dos 30 países, estão, por exemplo, parcerias para projetar sistemas integrados de gestão de resíduos em grandes áreas urbanas com baixa infraestrutura. E também, já que vem muita sujeira dos rios, capturar os plásticos antes que eles cheguem ao oceano. O governo do México confirma mais mortes depois da explosão de um oleoduto no estado de Hidalgo. Destaque é de Fernando Martins. O governo mexicano informou neste domingo que chegou a 79 o número de mortos na explosão do oleoduto da estatal Petróleos Mexicanos, a Pemex. O incidente ocorreu na sexta-feira no estado de Hidalgo. De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, das 81 pessoas que foram hospitalizadas, 66 continuam internadas, 12 morreram, 2 receberam alta e uma decidiu deixar o hospital por conta própria. A explosão ocorreu quando um grupo de cerca de 800 pessoas se reuniu para coletar gasolina no oleoduto Tula-Tuxpan, no município de Tlahuelipan. O duto de combustível havia sido perfurado por ladrões, segundo as autoridades de segurança do país mexicano. O presidente Andrés Manuel López Obrador prometeu intensificar os esforços para combater os crimes de furtos nos oleodutos. O país vem registrando onda de furto de combustível nesses espaços em uma crise de abastecimento. Isso porque, no final do mês passado, o presidente iniciou a ação para fechar uma rede ilegal de distribuição de combustível que extrai cerca de $3 bilhões da estatal Pemex. Nesse plano, com o fechamento de dutos comprometidos por gangues, houve desabastecimento de gasolina no centro do México no mês de janeiro.
A taxa de suicídio entre negros é maior do que entre brancos, considerada a faixa etária de 10 a 29 anos. Ao todo, 60% dos jovens que puseram fim à própria vida em 2016 eram negros, segundo um levantamento do Ministério da Saúde. O trabalho conjunto com a Universidade de Brasília explica o fato dizendo que o racismo impacta significativamente qualquer pessoa e que pode levar a diversas consequências, inclusive o suicídio. Em mais um escândalo envolvendo religiosos, a Justiça do Trabalho condena a Igreja Católica da Paraíba a pagar 12 milhões de reais em indenização. As denúncias apontam que padres e até um arcebispo abusaram de coroinhas, seminaristas e flanelinhas que guardavam carros perto de igrejas. O Ministério Público do Trabalho recebeu a denúncia em uma carta e, após as investigações, definiu o crime como exploração sexual de menores. A Igreja Católica da Paraíba afirmou que não irá se manifestar sobre o caso, porque o processo está sob sigilo de justiça. Michele Bolsonaro diz que só avisou o marido sobre o discurso em Libras 2 horas antes de sair para a cerimônia de posse. Em entrevista à TV Record, a primeira-dama afirmou que planejou tudo 10 dias antes, mas manteve segredo de Jair Bolsonaro. Ela disse que elaborou o texto com a ajuda da intérprete e que o cerimonial do Palácio do Planalto só foi avisado um dia antes da posse. Michele Bolsonaro negou que o discurso em Libras tenha sido um golpe de marketing, garantindo que foi algo natural e espontâneo. O Ministério Público de São Paulo investiga o caso João de Deus e alega que 50 mulheres foram ouvidas em depoimento contra o médium Natasha Mazaro. Desde que as primeiras denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus vieram à tona, centenas de outros relatos também apareceram. Para dar conta da quantidade de acusações, o Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para receber as denúncias. Até agora, 50 mulheres foram ouvidas e seus relatos encaminhados para a Promotoria de Goiás, que é a responsável pela apuração dos fatos. Gabriela Mansur, uma das promotoras que compõem a força-tarefa, explica que os depoimentos são feitos pessoalmente ou por videoconferência e as acusações até agora não foram só de abuso sexual. Nós recebemos denúncias de abuso sexual e, como todo mundo sabe, houve também denúncias de tráfico internacional de crianças e exploração sexual de mulheres. Essas denúncias foram também encaminhadas para o Ministério Público Federal, pois quando envolve crimes com outros países, a necessidade, a competência é da Justiça Federal e, portanto, do Ministério Público Federal. Gabriela Mansur afirma que todas as mulheres que procuraram o órgão no ano passado foram ouvidas. Agora, a partir desse recesso, nós estamos ouvindo em sistema de plantão, terças e quintas, das 9 às 18 também, aquelas mulheres que nos procuram e outras denúncias que vêm surgindo, inclusive de outras pessoas que ocorreu um efeito cascata. Uma vez o João de Teixeira denunciado, as vítimas se sentiram encorajadas para denunciar outras pessoas que agem do mesmo modus operandi. A promotora explica que a partir de fevereiro, a força-tarefa será remodelada de acordo com a demanda do caso. Em São Paulo, as pessoas que se dizem vítimas do médium João de Deus podem enviar os relatos para somosmuitas@mpsp.mp.br. Para enviar para a Promotoria de Goiás, o e-mail é denuncias@mpgo.mp.br. Todas as mulheres são ouvidas em sigilo e não têm a identidade divulgada. A promotora explica que a partir de fevereiro, a força-tarefa será remodelada de acordo com a demanda do caso. Em São Paulo, as pessoas que se dizem vítimas do médium podem enviar os relatos para somosmuitas@mpsp.mp.br. Para enviar para a Promotoria de Goiás, o e-mail é denuncias@mpgo.mp.br. Todas as mulheres são ouvidas em sigilo e não têm a identidade divulgada. Agora são 10h39, a gente fala mais uma vez sobre a onda de violência no Ceará. Essa foi mais uma madrugada de ataques. A gente vai até a Jovem Pan News Fortaleza. O Thiago Lima tem informações. Bom dia para você, Thiago. Oi, Vitor Brown, bom dia. Bem-vindo de volta à segunda edição do Jornal da Manhã. São 19 dias de ataques aqui no estado, Vitor Brown. Mais 5 registrados só no fim de semana, 2 ônibus incendiados, tentativa de incêndio a um posto de gasolina. A gente pode acompanhar aí imagens
desses registros no fim de semana, um caminhão também incendiado, os nossos internautas podem acompanhar. Já foram 401 pessoas presas aqui no estado, e uma preocupação é levantada, Vitor Brown, já que há um problema das unidades prisionais aqui do estado é a superlotação. São mais de 27 mil presos em todo o Ceará, e como é que esses 400 novos presos vão ser alocados? Uma das medidas da Secretaria de Administração Penitenciária é fazer com que os presos trabalhem. A gente vai ter imagens aí também do fim de semana, que foram registrados serviços dos presos numa unidade prisional aqui da região metropolitana de Fortaleza. É uma das medidas entre as tantas tomadas pela nova Secretaria de Administração Penitenciária para evitar a entrada de celulares também nas unidades prisionais e também colocar os presos para trabalhar. Já foram mais de 4.000 denúncias feitas pela população desde o início dos ataques à Secretaria de Segurança Pública. Aí são as imagens dos presos trabalhando, limpando os corredores das unidades prisionais. Os ataques começaram aqui no Ceará, Vitor Brown, no dia 2 de janeiro, após uma decisão da nova Secretaria de Administração Penitenciária de justamente enrijecer as regras dentro dos presídios. Isso porque aqui no estado os presídios são separados por facções criminosas. Membros, quando alguém é preso, tem que se identificar como sendo de uma das facções criminosas e levado para aquela unidade prisional onde há o domínio dessas facções. Vitor. Ok, Thiago, obrigado pelas informações. Você volta ao longo da programação falando mais sobre essa onda de violência aí no Ceará. E o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro. A gente vai ao Rio de Janeiro. Quem tem detalhes é o Rodrigo Viga. As movimentações atípicas do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro e do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, não tem nada a ver com o governo e não cria uma instabilidade política no governo de Jair Bolsonaro. A avaliação foi feita à Jovem Pan neste domingo pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O general está assumindo o comando do país com a viagem do presidente Bolsonaro para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O general Mourão minimizou as últimas notícias em torno do caso Fabrício Queiroz. O jornal Globo deste domingo trouxe a informação que Queiroz movimentou de 2014 até 2018 em suas contas bancárias aproximadamente 7 milhões de reais. A mídia também trouxe ao longo do final de semana outras notícias envolvendo o senador eleito e deputado estadual Flávio Bolsonaro. Depósitos de quase 100 mil reais nas contas dele, de 2 em 2 mil reais, para não chamar a atenção, para não identificar quem estava fazendo o depósito, e também o pagamento de um título de mais de 1 milhão de reais. Para o general Hamilton Mourão, da parte do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que investiga Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro, uma espécie de direcionamento por conta do sobrenome do senador eleito. Há ainda uma espécie de sensacionalismo na avaliação do general Mourão sobre o apoio do governo ao candidato Rodrigo Maia à reeleição da Câmara dos Deputados. Hamilton Mourão afirmou que o atual presidente da Câmara tem total noção do tamanho dos problemas que o Brasil precisa enfrentar neste ano de 2019, a começar pela reforma da Previdência. Na Câmara, o PSL vai ter como líder uma espécie de marinheiro de primeira viagem, o Major Vitor Hugo, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Mourão aposta em Vitor Hugo e diz que ele tem total gabarito e competência para ajudar na aprovação da reforma da Previdência. Como ficará a reforma da Previdência para as Forças Armadas, Hamilton Mourão afirmou que ainda há conversas com integrantes da equipe econômica do governo do Rio. Rodrigo Viga. A gente segue falando sobre o caso Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Mais cedo, esse foi o assunto do comentário da Vera Magalhães. Vamos acompanhar. Bom, já está conosco a nossa comentarista, a companheira Vera Magalhães. Vera, bom dia, boa semana, Vera.
Bom dia, Tiago. Ótima semana para todos nós. Bom dia para vocês aí no estúdio e para quem nos ouve e nos assiste. Ô Vera, não tem como fugir do assunto. Flávio Bolsonaro concedeu 3 entrevistas em 3 dias para explicar mais uma vez o caso Fabrício Queiroz e as revelações sobre a própria movimentação bancária dele, filho do presidente da República. Será que convenceu ou essa crise, Vera Magalhães, está só aumentando ou só começando? Pois é, Tiago, foi uma sucessão de entrevistas justamente porque na primeira que concedeu a TV Record na sexta-feira, ele não fez nenhuma menção a algo que foi revelado pelo Jornal Nacional no mesmo dia. Os depósitos de R$2.000 na sua conta, 48 depósitos de R$2.000, perfazendo um total de R$96 mil em poucos dias em 2017. Ficou esquisito porque ele tinha feito a entrevista gravada antes para Record, falando só do caso do Supremo, do caso do Fabrício Queiroz e nem mencionava esse fato relativo a ele próprio, do qual ele já tinha conhecimento, porque a Globo já tinha entrado em contato com ele para pegar o chamado outro lado. Então veio primeiro a matéria do Jornal Nacional com essa revelação e depois uma entrevista que não fazia nenhuma menção ao fato. Aí ele voltou a Record no domingo e também concedeu uma entrevista à Rede TV. Nas duas se diz alvo de perseguição, usa como justificativa para essa movimentação atípica feita em espécie, né, depósitos em espécie em R$2.000, sempre na agência bancária da Alerj, como tendo sido feitos por ele próprio, vindos de pagamento de um casal para um imóvel que ele vendeu. E esse mesmo imóvel é a justificativa para um título de R$1 milhão da Caixa Econômica Federal, que ele diz ter quitado o imóvel, né, do qual ele tinha feito um financiamento e depois vendido a um casal. Essa operação, de fato, está registrada no imposto de renda dele, não é a única, tem 4 milhões em transações imobiliárias feitas num intervalo de 2 anos, do filho do presidente Jair Bolsonaro, mas, enfim, fica aí uma nuvem em cima desse caso, né? Ele não explicou antes, explicou agora usando esses imóveis, e ele negou a rachadinha no seu gabinete, diz que não existe, diz que nunca praticou isso, que senão não depositaria na própria conta bancária, que não teria cabimento, mas o fato é que demorou para explicar, se enrolou para explicar a questão do foro, disse que não foi atrás do foro, que foi só questionar qual era o foro indicado para investigá-lo, uma vez que estariam tendo acesso às suas contas bancárias. Mas a gente precisa dizer aqui também, Tiago, que ter relatórios do COAF, pedir relatórios do COAF, não caracteriza a quebra de sigilo bancário, de acordo com o entendimento que tem aí nos tribunais superiores. Então, todo esse caso está bastante mal explicado e o resultado, você me perguntou se ele convenceu, as redes sociais mostram um grande desgaste do Flávio Bolsonaro, maior em cima dele, menor em cima dos demais integrantes da família Bolsonaro, mais concentrado nele, mas sim, já um desgaste e um questionamento em relação ao discurso tradicional da família, o discurso inclusive da campanha e a prática depois de aparecer esse caso do Fabrício Queiroz. Uma outra questão, Vera, o governo tenta de uma certa maneira, como a gente está acompanhando, se dissociar dos questionamentos ao filho do presidente. Será que essa tarefa será bem sucedida, Vera? Pois então, tem toda essa tentativa aí ao longo já de várias semanas. A semana passada, quando o filho recorreu ao Supremo, os irmãos se calaram, não falaram a respeito e nem o pai. Jair Bolsonaro se reuniu com o filho antes da viagem agora de Davos, conversaram, mas ele publicamente não se manifestou. O vice-presidente Hamilton Mourão, que assume a presidência com a ida de Bolsonaro a Davos, falou em entrevista a Reuters a esse respeito. Ele disse que o caso nada tem a ver com o governo, que se refere a fatos muito anteriores à eleição e à posse de Jair Bolsonaro, que, portanto, não é um assunto de governo, e procurou minimizar o caso. Mas o fato, Tiago, é que os militares, principalmente, estão muito preocupados com as questões relativas aos filhos do presidente. Eu escrevi sobre isso no domingo. Não só o caso Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro, mas essa enorme exposição dos filhos, a tentativa deles de ter ascendência sobre
sobre áreas específicas do governo é algo que preocupa bastante os militares. Ontem, Eduardo Bolsonaro, também filho do presidente, postou uma foto nas redes sociais em que ele aparece ao lado do pai, embarcando no ex-aerolula, agora Aerobolso. E estava ali embarcando no avião presidencial para ir a Davos, onde dizia que também terá reuniões importantes. Então, ele busca um protagonismo nessa área de política externa, enquanto o outro filho, Carlos, quer ter ascendência na comunicação do governo. Isso tudo preocupa os militares e outros integrantes mais experientes do governo, porque sabem que essa mistura entre família e política geralmente não dá em boa coisa. Bom, Vera, vamos esperar os desdobramentos desse caso. Bom trabalho para você. Até mais tarde, estaremos te acompanhando. E a gente segue falando do caso Flávio Bolsonaro, agora com o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia para você, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Sobre o aspecto jurídico do caso Flávio Bolsonaro, pessoalmente, considero uma temeridade o Ministério Público poder solicitar dados financeiros de um cidadão, informações, portanto, sigilosas, sem autorização do Judiciário, o que equivale a dar poder discricionário ao órgão acusador. Eu sempre pensei assim, fosse qual fosse o governo, sem exceção, sem modulação, compromisso com o Estado de Direito. Controle jurisdicional é garantia de preservação dos direitos individuais. Uma coisa é o COAF, diante de movimentação financeira excepcional, comunicar o Ministério Público a respeito. É o correto a ser feito. Outra coisa duvidosa é o Ministério Público acionar o COAF para solicitar dados conforme seu livre desejo, especialmente se aquele de quem se pede informações sigilosas for alguém não investigado. Conforme diz o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio seria ainda uma testemunha. Então isso me parece um perigo. É questão conceitual. Significa que o Ministério Público pode pedir, sem aval de juiz, dados sobre qualquer um, inclusive um sujeito não investigado. Esta é a minha visão, que nada tem a ver com o que penso sobre o que estaria por trás das operações bancárias de Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Acho que a coisa cheira muito mal. Acho. E avalio que dias difíceis virão, inclusive com impacto sobre o governo do pai, de Jair Bolsonaro. Ocorre que nenhuma descoberta sobre atividades ilegais vale a pena se tiver extrapolado qualquer das linhas do Estado de Direito. Isso serve para Lula, Temer ou Bolsonaro. Não se negocia com direitos individuais, nem se abre mão do devido processo legal. Ocorre também, contudo, que jurisprudências das Cortes Superiores, tanto do STF quanto do STJ, autorizam este procedimento do Ministério Público, de modo que, apesar do que possamos considerar, acabei de dizer o que penso, a atuação dos procuradores que pediram dados financeiros de Flávio tem amparo legal. Nem é, portanto, uma questão sobre se deveria pedir o aval do Supremo ou da Justiça Estadual. Simplesmente não seria preciso fazê-lo. O que quer dizer o seguinte: Marco Aurélio Melo, relator da reclamação que suspendeu a investigação, devolverá o processo à primeira instância e nós veremos, paralelamente, a conta-gotas, dia após dia, surgirem novos fatos contra Flávio, muitos derivados de conteúdos vazados por procuradores à imprensa. Mas esta já é outra história, prática cujo entusiasmo do bolsonarismo ajudou a consagrar. Isso, claro, antes de Jair se tornar presidente. Agora virou vidraça. É melhor Jair se acostumando. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. A polícia da Irlanda do Norte anuncia a prisão de 2 homens por envolvimento em explosão de carro-bomba. O ataque ocorreu na noite de sábado no centro da cidade de Londonderry. As prisões de 2 jovens que têm cerca de 20 anos foram anunciadas neste domingo. Os investigadores acreditam que o novo IRA, dissidente do Exército Republicano Irlandês, esteja por trás do ataque.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras cita outros 27 políticos do Rio de Janeiro por movimentações financeiras atípicas. Segundo o Grupo Estado, Flávio Bolsonaro não aparece no relatório de 128 páginas enviado ao Ministério Público Federal em junho do ano passado. A lista inclui 9 dos 10 alvos da Operação Furna da Onça, que em novembro de 2018 prendeu parlamentares suspeitos de receber propinas. Entre os citados estão Jorge Pisciani e Edson Albertassi, do MDB, e Chiquinho da Mangueira, do PSC, que negam irregularidades. O TST manda pagar adicional de periculosidade de 30% a instrutor de frentista de postos de gasolina. Decidiu que ele tinha direito ao pagamento mesmo fazendo apenas 6 abastecimentos mensais. Contrariou o entendimento do TRT de Minas, para quem o tempo de exposição reduzido aos inflamáveis não justificaria o pagamento do adicional. A decisão da primeira turma do TST foi tomada por unanimidade. E um incêndio em uma estação de esqui deixa 2 mortos e 20 feridos na França. Repórter Renato Barcelos. Um incêndio na estação de esqui de Courchevel, no sudeste da França, neste domingo, deixou 2 mortos e 22 feridos, 4 deles em estado grave. Apoiados por helicópteros, 130 bombeiros trabalharam para conter o fogo. As causas das chamas ainda não foram descobertas. O incêndio teve início no último andar de um chalé de 4 andares que abriga funcionários que trabalham na estação durante o inverno às 4h30 da manhã, pelo horário local. A estação de esqui fica no departamento da Savoie e é comumente frequentada por turistas com alto poder de aquisição. Lojas de marcas luxuosas ficavam no piso térreo do chalé onde o incêndio teve início. Os trabalhadores foram pegos de surpresa pelo fogo enquanto ainda dormiam. Bombeiros conseguiram retirar aproximadamente 60 pessoas do local, mas de acordo com testemunhas, várias outras pessoas se jogaram das janelas para tentar escapar do fogo. Os feridos foram transportados de helicóptero para hospitais da região. Agora 10h56, um rápido intervalo e na volta outras informações para você. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Olá. Recentemente eu conversei com vocês sobre as discussões atuais a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Hoje eu vou falar um pouco sobre as características desse transtorno e algumas estratégias que podem te ajudar a driblar os sintomas mais comuns. Como eu já disse, o TDAH tem causas biológicas, genéticas, com impacto importante no funcionamento do cérebro em regiões responsáveis por manter o foco, a atenção, a inibir os impulsos e a planejar atividades e a manejar o tempo. Essa configuração do cérebro das pessoas que têm o TDAH faz com que elas expressem com uma intensidade muito maior do que o normal traços como distração, agitação e impulsividade, a ponto de atrapalhar os estudos, o trabalho e os relacionamentos. Alguns portadores do TDAH podem manifestar esses sintomas de uma forma mais acentuada do que os outros, mas é comum que os 3, ou seja, distração, agitação e impulsividade, apareçam em diferentes situações da vida dessa pessoa. As crianças com mais sintomas de desatenção são descritas pelos pais ou pelos professores como facilmente dispersas e elas parecem, como os pais dizem, viver no mundo da lua. Quando prevalecem os sintomas de hiperatividade, elas parecem estar ligadas no 220, por elas não conseguirem ficar paradas muito tempo. Já os sintomas da impulsividade, eles tendem a ficar mais evidentes no período da adolescência, quando elas têm dificuldade em esperar a vez para falar, dão respostas precipitadas e elas parecem o que a gente chama de colocar o carro na frente dos bois. Além do tratamento com medicamento adequado e a psicoterapia, algumas estratégias então podem ajudar a lidar com esse transtorno, o que vai facilitar a vida de quem tem TDAH. Como, por exemplo, estabelecer rotinas e regras a partir de instruções diretas e claras. Ensinar e estimular a criança ou adolescente a tentar finalizar suas tarefas sem interrupção. Ensinar a criança e o adolescente a distribuir o tempo que gasta com cada atividade. O ambiente em que a criança ou adolescente for estudar ou fazer a lição de casa deve ter poucos estímulos, como objetos, quadros, eletrônicos, para não evitar que a criança se distraia muito. E por fim, eu torno a dizer que como essas características também podem aparecer em crianças, adolescentes e adultos que não têm TDAH, o diagnóstico deve ser feito somente depois de uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora, 11 horas, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, hora do comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Mas fica difícil quando sabemos que há depósitos feitos pelo ex-assessor do filho na conta da primeira-dama, mesmo que seja para saldar a dívida, e que a amizade deles era de décadas. É tudo muito suspeito e a probabilidade de se tratar da velha rachadinha, uma espécie de dízimo cobrado pelos políticos, especialmente do baixo clero, aos seus assessores, é bastante alta. Mas o lado que gostaria de destacar aqui hoje é o custo elevado do moralismo purista na política. O clã Bolsonaro sempre navegou nesse rio, apontando o dedo para todos e conclamando: me chamem de corrupto. Alegavam que eram taxados de fascistas, homofóbicos, preconceituosos, tudo isso porque não podiam acusá-los de corruptos. E, em boa parte, isso parecia verdade. De fato, havia essa imagem de honestidade na trajetória da família, mas o tom excessivamente moralista, praticamente de um Robespierre incorruptível, volta agora para assombrá-los. Foram os próprios membros do clã e seus seguidores mais próximos que instigaram esse clima maniqueísta de preto ou branco, tudo ou nada, sem qualquer tom de cinza. Desviar uma parte do salário público dos funcionários ou montar o maior esquema de corrupção da história da nossa República, como fez o PT, tornam-se similares, quase equivalentes, graças em parte ao discurso jacobino dos próprios bolsonaristas. E isso não é saudável para a nossa democracia. Não porque o ladrão de galinha, digamos, deve ficar impune, e sim porque a perda de qualquer senso de proporção é incompatível com a vida política real. Robespierre, não custa lembrar, foi degolado pelos próprios jacobinos que ele ajudou a criar. Uma ótima biografia sobre o líder revolucionário chama-se justamente Pureza Fatal. Título perfeito para lembrar que o universo dos puros, dos incorruptíveis, é inexistente. Logo, todos, sem exceções, serão julgados e condenados no Tribunal Popular dos Jacobinos. Cabeças vão rolar e a política em si, a arte da contemporização realista das concessões, se tornará inviável. Os bolsonaros criaram o monstro que agora pode devorá-los. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oferece proteção temporária a imigrantes em troca de verba para a construção do muro na fronteira com o México. Informação de Fernando Martins. Mais um episódio da batalha entre o presidente americano Donald Trump e os congressistas. Neste final de semana, Trump propôs apoiar legislação que protege por 3 anos jovens imigrantes chamados Dreamers, bem como estender pelo mesmo prazo a proteção temporária se os congressistas democratas aprovarem a verba para construir o muro na fronteira com o México. O valor do aporte pedido por Trump é de 5,7 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões de reais. Dentro do modelo, o presidente dos Estados Unidos ainda reservaria 800 milhões de dólares para assistência humanitária, 805 milhões para a detecção de drogas, além de contratar novos 2.750 agentes de fronteira e 75 juízes de imigração, além do muro com 230 milhas de comprimento, cerca de 370 quilômetros. Trump disse que o sistema de imigração americano hoje não traz orgulho. Our immigration system should be the subject of pride, not a source of shame, as it is all over the world. A proposta, por sua vez, não foi bem recebida entre os democratas, sendo classificada como inaceitável por não representar uma solução permanente. Trump esperava, com isso, encerrar a paralisação do governo, chamada de shutdown, que segue para um mês, a mais longa da história, e que afeta diretamente 800 mil servidores federais que estão sem salários este mês.
O presidente dos Estados Unidos também pensa em declarar emergência nacional para usar verbas militares para financiar a obra. No entanto, essa possibilidade é sujeita a ser barrada pela justiça do país. As vendas de caminhões indicam uma retomada da economia no país. A informação é de Marcelo Matos. Olá. O mercado de caminhões do Brasil foi um dos mais afetados pela crise econômica, numa total dependência do PIB. A tímida recuperação de 2017 passou para um crescimento de 46% no ano passado. A base de comparação ainda é baixa, reforça o vice-presidente da Anfávia, Luiz Carlos de Moraes, mas sinaliza a retomada econômica brasileira. Mas foi um crescimento importante, puxado principalmente pelo setor de agronegócio, que provocou um crescimento do setor de pesados e extrapesados relevante. A gente acredita que o ano que vem também haverá um crescimento. A perspectiva da Anfávia é que o PIB seja da ordem de 2,5% a 3% de crescimento o ano que vem. A gente está vendo taxas de juros mais aceitáveis, a gente está vendo o índice de confiança do transportador também mais positivo, então a gente acredita que o ano que vem o mercado de caminhões poderá fechar em cerca de 88 mil veículos contra cerca de 76 mil veículos em 2018. A expectativa positiva no mercado interno brasileiro não se repete no campo das exportações. A crise argentina atinge o principal parceiro comercial e não deve ser resolvida em curto prazo. A FUNAI deve trocar de sede para pagar um aluguel menor. O novo presidente da Fundação Nacional do Índio, general Franklinberg Ribeiro de Freitas, está encarregado da mudança. Há dias, a ministra Damares Alves, a quem a FUNAI está agora subordinada, manifestou apoio à mudança. Admitiu que a atual sede da FUNAI custa muito caro. Apesar da forte crise que assola a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro tenta passar confiança quanto ao futuro. Em recente encontro com militares que o garantem no poder, Maduro afirmou que todos sairão mais fortes e sábios da atual conjuntura. Usou uma linguagem figurada para tentar transmitir a impressão de que o futuro é róseo para a Venezuela. Afirmou também que foi o futuro e viu que está tudo bem. Dispara o número de pedidos de cubanos por refúgio no Brasil após o fim da parceria do Mais Médicos. Segundo a Folha de São Paulo, em dezembro de 2018, foram 400 solicitações, enquanto no mesmo mês do ano anterior foram 114. O Comitê Nacional para Refugiados não informa, porém, quantos pedidos participam ou partiram de profissionais que atuavam pelo Mais Médicos. Mas o coordenador do CONARE, Bernardo Laferte, garante que é possível inferir que esse aumento tenha correlação com o fim do programa. E as vistorias em viadutos e pontes na cidade de São Paulo começam nos próximos meses. A reportagem da Jovem Pan conversou com o secretário de Obras da cidade de São Paulo, Vitor Ali, para entender como serão feitos esses procedimentos. Tiago Muniz. É bom o paulistano se preparar. A Prefeitura de São Paulo vai ter que fechar o trânsito em pontes e viadutos da cidade ao longo dos próximos meses para fazer a avaliação das estruturas. A administração municipal vai definir até o fim da semana o número de elevados que deverá passar pelas vistorias em esquema emergencial. Essas inspeções vão produzir laudos que terão todos os detalhes sobre a situação efetiva das construções e quais são as reformas necessárias. A reportagem conversou com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras para saber como serão realizadas as avaliações. Esses procedimentos prometem mexer com a rotina da cidade, porque o trânsito das pontes e dos viadutos terá que ser fechado durante as vistorias. O secretário Vitor Ali explica que as inspeções precisam ser feitas obrigatoriamente durante o dia e pede compreensão ao paulistano. O problema é que uma inspeção visual também é importante, quer dizer, as fissuras, elas são informações importantes e à noite você teria uma dificuldade muito grande, porque você teria que ter holofotes extremamente potentes como luz de dia para você conseguir enxergar os detalhes da estrutura. E a gente pede à população que tenha essa paciência, tenha essa ciência, que não há outra forma de se fazer. O secretário diz ainda que vai definir com a CT como será o esquema de interdição caso a caso e promete uma ampla divulgação para informar os motoristas. Vitor Ali argumenta que fechamentos do gênero deveriam ser rotina numa cidade como São Paulo. Mas ele diz que a questão da manutenção de pontes e viadutos foi negligenciada ao longo do tempo.
Na realidade, a população precisa se acostumar um pouco com essa questão, porque se tivesse realmente sido instituído um processo de gestão e de manutenção das pontes, isso seria uma rotina na cidade. Então, periodicamente, uma ou outra ponte estaria interditada por um certo período para que os técnicos pudessem fazer a avaliação das condições delas. E essa é o objetivo do trabalho que o prefeito determinou a gente que fosse feito. Assim como no viaduto da Marginal do Pinheiros que cedeu, outras estruturas pela cidade não são de propriedade da prefeitura, mas de órgãos ligados ao governo do estado. O secretário Vitorari diz que não há qualquer impedimento para que o município inspecione as construções durante as vistorias emergenciais. O prefeito deixou claro que nós vamos fazer o laudo técnico e aí nós vamos conversar com a Secretaria de Estado, vamos conversar com o governo do estado para ver quem é que assume a responsabilidade pela intervenção, se é que o laudo técnico determinar a necessidade de um projeto para uma futura intervenção. A Prefeitura de São Paulo determinou a realização de vistorias nos elevados da cidade depois que o viaduto de acesso da Marginal do Pinheiros para a rodovia Castelo Branco cedeu em novembro. A administração avaliou que 33 construções estão em situação mais grave e deveriam ser inspecionadas primeiro. Essa avaliação prévia determina se a gestão Bruno Covas pode pedir o laudo estrutural, um procedimento mais detalhado. Depois de avaliar a situação dos primeiros 33 viadutos e pontes, a Prefeitura promete estender as verificações para todos os elevados da cidade. Agora são 11h10 e foi divulgado nesta segunda-feira pela organização não governamental Oxfam que a distância entre os mais ricos e os mais pobres aumentou ainda mais no ano passado. A fortuna dos bilionários do mundo cresceu 12%, enquanto a metade mais pobre do planeta viu a riqueza reduzida em 11%. Para entender esse fenômeno, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o Rafael Jorges, o coordenador de campanhas da Oxfam no Brasil. Rafael, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e os ouvintes. Rafael, o que é que explica essa queda, aliás, esse aumento da distância, né? Essa queda da renda dos mais pobres, esse aumento da renda dos mais ricos, por que isso aconteceu em 2018? Desde a crise de 2008, a gente acompanha, no geral, no apanhado dos 10 anos, um processo de concentração de patrimônio na mão do topo da pirâmide social no mundo. A maior parte do patrimônio das pessoas muito ricas no mundo é um patrimônio financeiro, muito sujeito às movimentações de mercado. Como os mercados têm crescido mais, essas pessoas no topo têm acumulado mais. Tem outro problema que ao longo desse mesmo período, despencou, né, ou mais precisamente eu diria que ao longo dos últimos 15 anos, despencou a tamanho da tributação sobre renda e patrimônio das pessoas muito ricas. E isso tem um impacto na concentração, né? O mundo está vivendo um momento em que nunca as alíquotas foram tão baixas para quem é muito rico, o que acaba pesando muito no bolso da classe média e das pessoas mais pobres. Ou seja, então, mesmo com essa crise, quem sente os impactos é quem está na ponta da cadeia. Isso, Rafael, foram principalmente os mais pobres, onde houve esse estouro, onde houve esse impacto, né? A crise não é bom para ninguém e ela sempre pesa para quem é mais pobre, porque crises econômicas geram desemprego. Os primeiros a pagarem esse pato são aqueles que estão na ponta da cadeia de trabalho, aqueles que têm os trabalhos com menor remuneração, etc. Agora, a retomada da crise, ela não foi uma retomada justa, né? Eu acho que o período de 10 anos desde a crise mundial nos mostrou que essa retomada ela foi concentradora. Então, em vez da gente pensar uma retomada de crise inclusiva, em que a gente distribuísse não só empregos, mas também aumentasse salários, fortalecesse o papel do Estado para a provisão de serviços essenciais, etc. Nós, no mundo, em conjunto, priorizamos o acúmulo privado do topo, do 1% mais rico, do 0,1% mais rico, em particular dos bilionários. Pois é, e esse é um fenômeno global, né, Rafael, que foi mapeado pela Oxfam em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil, é essa a situação, esse aumento da diferença entre mais ricos e mais pobres, ou tem alguma particularidade, algo que chama atenção no caso do Brasil?
O Brasil estagnou em relação a desigualdades, né? Nós lançamos em novembro do ano passado, há 2 meses, um relatório com foco no Brasil, no foco nacional, sobre como tem se comportado a distribuição de renda no país. E pela primeira vez em 15 anos, entre 16 e 17, houve uma estagnação na distribuição de renda, o que é muito ruim. Considerando dados tributários, ou seja, aqueles dados que a Receita Federal abriu sobre declarações de imposto de renda, que são dados agregados, a gente não sabe exatamente quem, mas eles deram os dados agregados, existem cálculos que apontam que a desigualdade está estagnada no Brasil há pelo menos desde 2011, vamos dizer, pelo menos 7 anos. Então, eu acho que o Brasil está numa situação que vivemos um ciclo importante de inclusão. Eu acho que esse ciclo teve início logo após a Constituição, né? Teve um período aí de implantação ao longo dos anos 90, estabelecimento de um Estado que oferecesse, por exemplo, saúde universal, educação universal. Ao longo dos anos 2000, um ganho de renda favorecido pela economia, políticas sociais importantes, e agora, nos últimos anos, a gente vive um período de estagnação nessa redistribuição de renda. Acho que cabe a nós agora rediscutir nesse momento qual que é o papel do Estado, como é que a gente vai retomar a economia de maneira inclusiva. Acho que o Brasil tem que aprender com essa lição que o mundo está passando, que ao longo dos últimos 10 anos cresceu, mas cresceu mais para quem é mais rico. E para fechar, Rafael, dá para traçar algum prognóstico agora para 2019, para os próximos anos? A tendência é que esse movimento seja revertido ou ele continue ao longo dos próximos anos? Olha, a gente é pessimista na análise e otimista na ação. Então, a nossa análise não sugere que nada vai mudar substancialmente, porque as medidas, né, muito tem se falado, mas pouco tem se feito em relação a medidas que realmente redistribuem renda e patrimônio no mundo. A África subsaariana, que é historicamente a região mais pobre do planeta, voltou a ter crescimento da pobreza, uma coisa que não acontecia há muitos anos. Então, assim, a realidade não é boa. Agora, esse tema nunca foi tão falado. A Oxfam lança esse ano o 5º relatório sobre desigualdades no mundo, e dessa vez a gente sente que desigualdade é um tema que está sendo falado sem que a gente precise provocar muito. As pessoas já estão falando, os governos estão trazendo isso para suas agendas. Eu acho que o Brasil tem ainda uma tarefa de trazer isso para sua agenda, isso está fora da agenda do governo brasileiro, é um absurdo, e o nosso papel é pressionar para que esse seja um assunto discutido, para que as políticas sejam orientadas à redução de desigualdades. Muito bem, conversamos com o Rafael Jorges, coordenador de campanhas da Oxfam Brasil. Mais uma vez, Rafael, obrigado pela entrevista, bom dia para você, ótima semana. Obrigado, bom dia. E a primeira-ministra britânica Theresa May corre contra o tempo para apresentar o plano B para o Brexit. Além disso, outras nações europeias não vão marcar presença durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. A gente fala agora com Ulisses Neto. Diga, Ulisses. A primeira-ministra britânica Theresa May apresenta hoje aqui em Londres o seu plano B para tentar salvar o Brexit. E a expectativa é sobre a reação dos parlamentares para essa alternativa que Theresa May apresenta para tentar solucionar o problema na fronteira da Irlanda, que é a questão principal nestes últimos dias, que tem causado transtornos, né, e principalmente descontentamento entre os parlamentares do Reino Unido com os planos de acordo entre o Reino Unido e a União Europeia apresentados por Theresa May. E até por causa dessa dificuldade em casa, a primeira-ministra britânica será uma das grandes ausências na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos neste ano. Não é só ela não, na verdade a maior parte do primeiro escalão da geopolítica internacional tem coisa mais importante para fazer nos próximos dias. Enraivecido com a oposição e obcecado pela construção do muro na fronteira com o México, Donald Trump cancelou a viagem de sua comitiva à Suíça. Na França, Emmanuel Macron também tenta lidar com os coletes amarelos e achou por bem ficar em casa. Angela Merkel e Shinzo Abe serão os cicerones do mundo rico, no encontro que terá mais desafios que líderes
líderes internacionais para debatê-los, é o que vem dizendo nos últimos dias a imprensa internacional. Sem Rússia, China ou Índia na festa, cabe ao Brasil, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, ser o principal destaque entre os emergentes, ainda que o país chegue numa posição bem diferente da época em que os BRICS eram sucesso. Um dos destaques do encontro neste ano é a ascensão do populismo, e a maior democracia da América Latina virou estudo de caso neste assunto. Além de ter seu primeiro contato com o público internacional, que acompanhou de perto as eleições presidenciais aí no Brasil, Bolsonaro terá como missão convencer o investidor estrangeiro a voltar para o país. Como destacou o jornal inglês Financial Times, o presidente brasileiro quer que o mundo o veja da mesma forma que seus seguidores mais fervorosos o fazem em casa, não como um direitista fora de controle, mas como um defensor conservador pela liberdade. Embora a Bolsa de São Paulo esteja apresentando um bom desempenho, se é que isso pode ser considerado um barômetro suficiente do bem-estar de uma sociedade, como lembra o FT, o desempenho se deve justamente ao mercado interno, porque ainda falta convencer o investidor estrangeiro de que o país está no caminho das reformas estruturais necessárias para evitar um novo voo de galinha. Palanque para isso, Bolsonaro vai ter com seu discurso amanhã na abertura dos trabalhos na Suíça. Agora o Rio de Janeiro, já Postos Rodrigo Viga. Bom dia para você, Viga. Fala, Brau. Bom dia para você. Bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. O sol, ó, tá brilhando, tá vendo, né? Já tá aquele calorão danado, perspectiva de novamente termômetros beirando os 40 graus. Não chove de jeito algum aqui no Rio de Janeiro. Aí, rapaz, a galera fica na sofrência danada. Meu caro Brown, a gente tem brincado aqui com o governador WW, Wilson Witzel, que ele tá naquela fase, né? Muito prazer, eu sou o Wilson Witzel, porque muita gente nem conhece a cara, o jeito, o que pensa o Wilson Witzel, apesar das suas opiniões bastante contundentes. Ele é corintiano, ele é de São Paulo, mas esteve no Maracanã com a camisa do Flamengo neste domingo, aproveitando a presença de quase 50 mil torcedores na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Vitória por 2-1 sobre a equipe do Bangu. Nós temos até a imagem dele pulando aí nas arquibancadas pra galera, querendo justamente ganhar um pouco mais de popularidade. Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, uma chacina essa madrugada aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos 7 pessoas morreram e 4 ficaram feridas durante um ataque promovido por bandidos. Em princípio seriam traficantes de drogas, mas a possibilidade de serem milicianos não está totalmente descartada. 4 corpos foram encontrados em Itaboraí e outros 3 corpos em São Gonçalo. Divisão de homicídios já está atrás deste caso. Temos também tiroteio no Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel, terra de Noel Rosa, na zona norte do Rio de Janeiro. O túnel Noel Rosa por lá foi fechado e Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Forças Armadas estão retomando as buscas aos desaparecidos naquela tromba d'água neste final de semana no Parque Nacional de Itatiaia, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro. Choveu muito na cabeceira dos rios, ali é uma área de ecoturismo, as pessoas foram levadas, foram varridas pela força da água do rio, pelo menos 4 morreram e outras 6 estão desaparecidas. Essa tragédia provocada pelo fenômeno natural, pela natureza, meu caro Brown. Ouvintes internautas da Jovem Pan, logo mais, Ministério Público do Rio de Janeiro, falando sobre os últimos acontecimentos em torno de Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz deu entrevistas e não deu as devidas explicações agora sobre a movimentação de quase 7 milhões de reais nas suas contas entre 2014 e 2017. E o Flávio Bolsonaro está garantindo que não há nenhuma ilegalidade nessas movimentações financeiras, depósitos de 96 mil reais de 2 em 2 mil em sua conta bancária e também o pagamento de um título de mais de 1 milhão de reais. As minhas fontes dizem que Flávio Bolsonaro já é investigado na esfera civil da Justiça do Rio de Janeiro por conta dessas movimentações atípicas. Valeu, meu caro Brown. Até mais, hein? Fechado, Viga. Daqui a pouco você volta com outras informações. E a falta de manutenção em praças públicas se tornou um problema para os moradores de Bauru, no interior de São Paulo. De lá quem traz a informação é o Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli.
Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Bauru está localizada na região central do estado de São Paulo. E entre outros problemas deste início de ano, como os buracos nas ruas, o bauruense sofre com a falta de manutenção em praças públicas. Brinquedos e também aparelhos esportivos estão todos abandonados, danificados e sem a manutenção que o bauruense espera. Buracos nas vias atrapalham os idosos a praticarem suas caminhadas. A iluminação pública está prejudicada, o que favorece usuários de drogas a frequentarem espaços então destinados à família, às crianças. A Prefeitura Municipal, em nota, disse que ainda durante esta semana retomará a manutenção das praças. E a CPFL, empresa que distribui energia e dá manutenção às vias públicas com relação à iluminação, disse que por se tratarem de postes ornamentais, quem tem que dar a manutenção é a própria prefeitura. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. O aplicativo de conversas WhatsApp está limitando para 5 o número de vezes que um usuário pode reenviar um texto. A medida será tomada como uma tentativa de combater a disseminação de informações falsas e rumores, segundo os executivos da companhia. Os usuários de dispositivos Android receberão a atualização primeiro a partir desta segunda e depois o novo limite será feito também para aparelhos da Apple. Anteriormente, um usuário do WhatsApp poderia reenviar uma mensagem para 20 outros usuários ou grupos. O limite de reenvios expande para nível global, uma medida que o WhatsApp já havia colocado em prática na Índia em julho do ano passado, depois de rumores em mídias sociais que levaram a assassinatos e tentativas de linchamento. E a Tesla anuncia a demissão de 3.400 funcionários e aposta em carros elétricos no mercado. Quem traz o destaque pra gente é o Alex Ruffo. No início do ano passado, o foguete Falcon Heavy da empresa do bilionário Elon Musk mandou o Tesla Roadster para o espaço. E a notícia foi manchete nas principais capas de jornais do planeta. Na última sexta-feira, Musk voltou a frequentar os noticiários daqui dos Estados Unidos ao anunciar que mandará para o espaço não um foguete, mas sim 3.400 funcionários para contenção de custos, já que planeja aumentar a produção de versões mais baratas do seu sedã, o Model 3. Ele deixou claro que precisa reduzir o custo de fabricação do modelo para se tornar mais competitivo e que o alto custo das baterias tem grande influência no valor total do veículo. Essa declaração movimentou a Bolsa de Valores, não só com o Tesla, mas também com a concorrência. Durante o Salão de Detroit na semana passada, Jim Farley, presidente de mercados globais da Ford, comunicou que a empresa vai desembolsar 11 bilhões de dólares para lançar 40 veículos eletrificados no mercado até 2022. E completou que esse alto investimento prova que a empresa de Bill Ford está totalmente comprometida com os elétricos. Imagine então a preocupação dos investidores e acionistas dos fabricantes de carros elétricos ao serem impactados com a declaração de Musk somente 2 dias depois do pronunciamento do presidente de mercados globais da Ford. Audi, Jaguar, Volvo, GM e Nissan também investiram muito na eletrificação e agora serão igualmente cobradas pelos acionistas depois do anúncio nada positivo do bilionário da Tesla. Em nota, Elon Musk justificou a ação como consequência dos resultados de 2018, ano mais desafiador da história da companhia. E ainda concluiu que fatos e números confirmam que a estrada que a empresa tem pela frente é muito difícil. Essa declaração foi suficiente para as ações da companhia despencarem, fechando na sexta-feira em baixa, com queda de 6,5%. Nos primeiros dias do ano, o alto estoque de 3 mil unidades do elétrico Model 3, o corte do preço dos veículos e uma queda da demanda já apontavam para esse desfecho. A dívida da empresa atualmente é de 920 milhões de dólares, com vencimentos no dia 1º de março e com estoque de produtos que não alcançam os 360 milhões. A Tesla tem em caixa 3,4 bilhões de dólares e o seu fundador e proprietário já tranquilizou os acionistas com o discurso de que todo esse movimento vai trazer uma recuperação para a empresa, que a partir do primeiro trimestre de 2020, os resultados positivos serão bem claros. Mesmo assim, o choque dessa notícia provocou aqui no mercado americano um curto-circuito nos carros elétricos e também no bolso dos acionistas. Alex Ruffo, de Nova York, para o Jornal da Manhã. Agora 11h27, um rápido intervalo e na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Não saia daí. Jovem Pan News.
Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá a apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem o título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas denúncias. Achei uma pegadinha bem desnecessária, viu? A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Flavini, onde você estava? Você estava em Marte. É algo muito importante. Fala, Ed Piccoli. E era tudo uma grande pegadinha do malandro. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta e os militares têm presença inédita no atual governo, como não ocorria desde a redemocratização em 1985. Levantamento feito pela Folha de São Paulo encontrou ao menos 45 membros das Forças Armadas nomeados ou prestes a serem designados a cargos na administração de Jair Bolsonaro. Além de 7 ministérios, ocupam cargos-chave em segundo escalão e também nas estatais. Apesar disso, analistas não acham que isso signifique uma tendência autoritária do atual governo. Cerveja é a bebida mais consumida nos bares brasileiros, com 82% da preferência. Uma pesquisa de consultoria particular a respeito encontrou 15% dos que preferem destilados e 3% vinho. O consumo de bebida alcoólica nos bares nos 12 meses completados em setembro do ano passado foi estimado em 8 bilhões e meio de reais. Calcula-se que 18 milhões de adultos tenham frequentado bares nesse período. O Ministério do Meio Ambiente quer criar regras para punir fiscal que aplicar multa inconsistente. A ideia é responsabilizar servidores que tenham autos de infração revertidos em outras instâncias. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, encomendou um levantamento de multas aplicadas pelo IBAMA nos últimos 5 anos para identificar esses casos. Servidores alegam que a medida intimida a atuação do fiscal e enfraquece o serviço da fiscalização como um todo do órgão. Agora a informação do repórter Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. Dória regulamenta a lei que proíbe máscaras em manifestações contra os black blocs
de São Paulo. O governador pretende coibir as ações de vândalos que se infiltram em atos no estado. O texto, além de vetar o uso de máscaras, a lei obriga o respeito à livre circulação de pedestres, veículos, e as autoridades policiais deverão ser informadas com antecedência caso exista previsão de mais de 300 participantes. As polícias militar e civil vão fiscalizar objetos que possam ferir pessoas ou danificar o patrimônio público, como pedras, bastões e artefatos explosivos. E caso o manifestante recuse o pedido de identificação feito pelos policiais, poderá ser enquadrado no crime de desobediência. A proibição das máscaras atinge a ação dos black blocs, infiltrados em protestos para ferir pessoas e causar atos de vandalismo e depredação de patrimônios público e também privado. Um cenário que ficou bem conhecido após os protestos de 2013 contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Agora são 11h33, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Você nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News, das 10 da manhã até o meio-dia. Isso, a gente não continua, a informação não para aqui na Jovem Pan, a gente continua trazendo para você tudo que acontece no Brasil e no mundo. E para você que está chegando agora, vamos às 10 principais notícias da manhã desta segunda-feira. Vice no comando. Jair Bolsonaro viaja para Davos, na Suíça, e o vice, general Hamilton Mourão, assume a cadeira da presidência. Flávio Bolsonaro, senador eleito, afirma que depósitos fracionados são dinheiro vivo recebido em venda de apartamento. Anistia de Temer. Balanço final do programa de parcelamento de débitos tributários revela que o ex-presidente perdoou 47 bilhões e 400 milhões de reais de dívidas de empresas. Preso no Japão, ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn, diz que aceitará qualquer condição para deixar prisão sob fiança. Nova CPTM. Governo de São Paulo vai receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para o projeto. Onda de ataques. Criminosos incendeiam caminhão de lixo e ônibus no 20º dia de atos no Ceará. Novidade no Carnaval. O secretário de Polícia Militar do Rio de Janeiro confirma que festejo desse ano vai contar com sistema de reconhecimento facial para a segurança. Otimismo da economia. Mercado financeiro estima menos inflação e alta menor do PIB em 2019. Brexit. Premier britânica corre contra o tempo para apresentar plano B do projeto. Conflito. Governo de Israel lança bombardeios contra alvos iranianos na Síria. A gestão de João Dória receberá recursos do governo federal para a construção da nova CPTM e do VLT, o veículo leve sobre trilhos. A informação da repórter Vitória Abel. O governo do estado de São Paulo receberá recursos no Ministério do Desenvolvimento Regional para o projeto chamado de Nova CPTM, que pretende expandir e modernizar linhas do sistema de trens. Parte do orçamento acertado também será destinado à expansão do VLT, o veículo leve sob trilhos que hoje opera apenas na Baixada Santista. A decisão foi tomada em reunião do governador João Dória e o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em Brasília. O encontro aconteceu por intermédio da deputada Joyce Hasselmann, do PSL. Além da disponibilização de recursos, o governo federal também participará do projeto e do cronograma de trabalho, que já foi feito, mas ainda não pode ser divulgado. Além da expansão das linhas, a gestão Dória quer elevar o padrão de manutenção dos trens, conforme afirma o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O secretário de Transportes Metropolitanos está aproveitando toda a expertise de manutenção da companhia do Metropolitano, do metrô, para levar esse mesmo padrão do metrô para a CPTM. Tanto é que o diretor de operações da CPTM é um funcionário do metrô e ele vai aproveitar a equipe existente no metrô para que a gente eleve o padrão de manutenção. Garcia ainda declara que o governo quer dar um salto de qualidade em manutenção e nos serviços hoje prestados pela CPTM. Segundo ele, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, apresentará em fevereiro ao governador João Dória qual projeto de expansão e melhoria dos serviços da CPTM serão feitos com orçamento público e quais projetos serão objeto de parceria público-privada. Também foi solicitado por João Dória ao ministro Gustavo Canuto recursos para o programa Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo. O ministro, no entanto, se comprometeu a fazer um levantamento do orçamento existente.
Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já foram visualizados por pouco mais de 3 milhões de candidatos. Desde o dia 18 de janeiro, quando o INEP liberou a consulta às notas, cerca de 1 milhão de participantes que compareceram ao exame ainda não haviam acessado o boletim de desempenho. Com a nota do Enem de 2018, os candidatos podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2019. O processo começa amanhã, terça-feira, e se encerra na sexta-feira, dia 25. A inscrição é feita pelo site do programa sisu.mec.gov.br. Repetindo, sisu.mec.gov.br. Nesse primeiro semestre serão ofertadas mais de 235 mil vagas em 129 instituições de ensino superior em todo o país. E nessa semana, São Paulo completa 465 anos e a Jovem Pan apresenta a partir de agora uma série de reportagens especiais sobre a maior cidade do país. Quem traz a informação é o Fernando Martins. A cidade de São Paulo completa 465 anos dia 25 de janeiro e com a correria do dia a dia de uma das maiores cidades do mundo, nem conseguimos imaginar como chegamos a esse posto. Em uma volta pela capital ao longo do tempo, é possível rever quais caminhos foram percorridos para estarmos hoje aqui. A história começa com um grupo de padres jesuítas, dentre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que fundam em 1554 um colégio para catequizar os indígenas da região. O local escolhido foi o alto de uma colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, onde começava a tomar forma de cidade, com o povoamento ao redor da área do pátio do colégio. Poucos anos depois, em 1598, chegam os beneditinos à cidade. A partir de 1600, começou a construção do que hoje é o Mosteiro de São Bento. Segundo o documento de doação das terras, guardado no arquivo do mosteiro, o local era o mais importante e melhor depois do colégio. Outro ponto que ajuda a contar a história de São Paulo é a Rua 25 de Março. O tradicional centro de compras que reúne consumidores de todo o Brasil é datado do ano de 1825, com o movimento de imigrantes árabes que abriam seus primeiros comércios por aqui. 2 anos depois, em 1827, Dom Pedro I decreta a criação de 2 cursos jurídicos no Brasil, em Olinda, Pernambuco e em São Paulo. Assim, a capital paulista ganhava sua faculdade de Direito instalada no Largo São Francisco. A ideia era formar governantes e administradores públicos para desenvolver o país recém-independente de Portugal. Dessa instituição surgiram grandes nomes do Brasil, além de ser palco de movimentos e ações que mudaram os rumos do país, como o dos abolicionistas e o das diretas já. Já em 1891, era inaugurado o maior cartão postal da cidade, a Avenida Paulista. Com quase 3 quilômetros de extensão, a via foi projetada pelo engenheiro Joaquim Eugênio de Lima. E durante anos, foi o local preferido para a moradia dos barões do café em suas suntuosas mansões. Hoje, quase todos esses espaços deram lugar a edifícios modernos que abrigam os centros financeiro, comercial e midiático do Brasil. Daí pulamos para 1901, data da fundação da Estação da Luz, inspirada na abadia de Westminster de Londres. Por esses trilhos, chegaram muita gente do Brasil e do mundo para construir a vida em São Paulo, fazendo que a estação fosse seu primeiro contato com o futuro que viria. Em 1929, outro marco para São Paulo. Era fundado o edifício Martinelli, primeiro arranha-céu da metrópole, com 30 andares, bem no centro da cidade, entre as ruas São Bento, Líbero, Badaró e São João. Mesmo com outros grandes edifícios, ainda mantém-se como um dos excelentes locais para apreciar São Paulo do alto. É impossível contar a história da capital paulista sem citar o mercado municipal. A morada do delicioso sanduíche de mortadela e das bancas de frutas, especiarias e outras guloseimas foi inaugurada em 1933. Até hoje, conhecer seus quase 300 estandes e mais de 12 mil metros quadrados é uma das missões preferidas dos turistas que passam pela cidade. Depois de um passeio gastronômico desses, a melhor pedida é relaxar e praticar alguma atividade física. O lugar ideal é o Parque Ibirapuera, criado em 1954 para comemorar o 4º centenário de São Paulo. Em 2017, foi o parque mais visitado da América Latina, com aproximadamente 14 milhões de visitas, além de ser um dos locais mais fotografados do mundo e o mais popular do Brasil em check-ins nas redes sociais. Daí,
um passo para retornar ao Marco Zero, praticamente onde tudo começou. Nesse local, também em 1954, no 4º centenário de São Paulo, era inaugurada a Praça e a Catedral da Sé. Em sua cripta estão os restos mortais do cacique Tibiriçá e dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, aqueles que em 1554 começaram a trilhar os caminhos que nos tempos de hoje nós seguimos a caminhar. E mesmo na semana do aniversário de São Paulo, uma notícia triste para todos os paulistanos e para todo mundo que convive aqui em São Paulo. O Marco Zero da cidade foi alvo de vandalismo. Thiago Muniz. Na semana do aniversário, a cidade de São Paulo tem um de seus símbolos danificado. O Marco Zero, estrutura de referência do centro da capital, foi derrubado e está fora do lugar desde o último sábado. O acidente aconteceu durante a desmontagem de um festival de reggae realizado no fim de semana na Praça da Sé. Um caminhão bateu no monumento e derrubou a estrutura de mármore que ficava em cima de um pedestal do mesmo material. O pedestal está bem no centro da praça e num poste, junto a um poste, fica a parte efetiva do monumento, que conta inclusive com inscrições que lembram outras cidades, outros locais do Brasil, a cidade de Santos, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também do estado de Goiás. São alguns dos locais que a gente consegue observar que tem referência nesse monumento. O Marco Zero tem no total 6 lados. E ele não tem só essa função histórica, ele representa a referência de numeração das ruas da cidade. Quanto mais distante da estrutura, mais alta a numeração de uma via. Uma viatura da Guarda Civil Metropolitana está aqui no local de prontidão, próxima às duas partes do monumento. A Prefeitura de São Paulo lavrou o boletim de ocorrência e promete identificar e penalizar os responsáveis. Além disso, a administração diz que a estrutura vai passar por avaliação de restauro ainda hoje e depois disso será divulgada uma data de quando que o Marco Zero será efetivamente reformado. Grandes construtoras anunciam projetos para esse ano em São Paulo. Executivos do setor apostam que após uma longa crise, a demanda está reprimida e haverá mercado para novos lançamentos. O crescimento do número de alvarás de construção expedidos pela prefeitura sinaliza esse caminho. Uma grande construtora até publicou anúncio em jornais propondo a compra de terrenos para edificações. Mãe e filho são condenados pelo assassinato de mecânico em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. O crime aconteceu em fevereiro de 2017 e valeu uma pena de prisão de 16 anos e 4 meses para cada um. O filho matou o mecânico Claudinei Tibes após uma discussão entre a vítima e a mãe dele no dia anterior. A mulher foi condenada por incitar o filho a cometer o crime. O TST manda pagar indenização à auxiliar de dentista que ficou cega de um olho ao revelar um raio-x. Ela alegou que a empregadora não oferecia equipamento de proteção individual, como óculos. Por unanimidade, a corte decidiu que a ex-funcionária deve receber indenização equivalente ao salário que recebia, calculado até completar 75 anos. O TRT da Paraíba reduziu ou reduzirá o valor da indenização por danos morais por entender que a cegueira de um olho não impedia o desenvolvimento de outras habilidades. E nesta terça-feira começa o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento terá uma participação de destaque do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em sua primeira viagem internacional na presidência. E em entrevista hoje aqui ao Jornal da Manhã, o embaixador e ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, falou sobre a expectativa para o evento. Bom, em destaque nessa semana, o Fórum de Davos, Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. Denise. Exatamente, Tiago. Destaque da presença brasileira também no Fórum de Davos, né? Nós estamos na linha com o ex-ministro da Fazenda, embaixador Rubens Recupero. Embaixador, bom dia. Bom dia. Bem, embaixador, nós teremos aí uma posição de destaque do presidente Bolsonaro na abertura do Fórum de Davos, aliás, um pronunciamento amanhã, e teremos também destaque a 2 protagonistas aí da equipe de governo, de um lado da economia, Paulo Guedes, e de outro, Sérgio Moro. Eu queria saber qual a sua expectativa, o que o Brasil pode obter de positivo nessa participação no Fórum. Então, não há dúvida de que a presença do presidente Bolsonaro vai atrair atenção, porque o Fórum de Davos, como toda tribuna desse tipo, aprecia sempre o que é novo, né? E o
presidente Bolsonaro é o acontecimento mais recente, né, que terá repercussão lá. A eleição de um presidente de orientação populista, de direita, num grande país, né, parecendo confirmar uma tendência que ocorreu já nos Estados Unidos e em um ou outro país. Então esse efeito da novidade, né, de ser a primeira vez que ele se apresenta, já em si vai despertar curiosidade. Depois, como você muito bem assinalou, ele está levando as duas personalidades do governo em que ele pode realmente ter alguma possibilidade de uma repercussão positiva, porque é a economia de um lado, com um ministro liberal, portanto afinado com a maioria dos empresários que vão a Davos, e de outro lado o Moro, que representa esse tema da anticorrupção, que também é um tema importante. Então, desse ponto de vista, eu acho que ele pode esperar que haja uma repercussão positiva, né? Pelo menos naquilo que pode ser mais positivo da sua imagem, porque outros temas que estão ausentes, você vê, ele não levou a ministra do Bem-Estar Social, né? Não levou o ministro do Meio Ambiente, porque esses temas que hoje em dia são muito fortes em Davos, nessas áreas o governo dele não tem o que apresentar, ao contrário, ele tem uma tendência muito fora de afinação, né? Você sabe que nos três últimas edições do Fórum, o tema dominante tem sido a crise climática, né? A preocupação com o aquecimento global. Agora a indicação é que o Brasil vai continuar no Acordo de Paris, né? Desse ponto de vista sim, mas de qualquer forma é uma posição fraca, né? Um ministro de Meio Ambiente bastante negativo, né? Posições muito preocupantes em relação a todas as ações contra o desmatamento. Eu duvido muito, por exemplo, só para dar um exemplo, que o Bolsonaro repita em Davos o discurso que ele faz internamente, né? Por exemplo, sobre os índios, né? Eu duvido muito que ele vá repetir lá que não vai dar 1 centímetro de terra a mais para uma reserva indígena. Ele seguramente vai fazer um discurso centrado na economia e no combate à corrupção, que é o que ele tem a oferecer, né? Agora, nessas duas áreas, a minha impressão é de que ele vai colher aplausos, né? Porque ele vai oferecer mais ou menos do que o fórum representa, mas também não pode avançar muito, porque ele não tem muito de concreto, né? Você veja, por exemplo, em relação às reformas. Eu estive fora 1 mês, porque eu estive visitando minhas filhas que moram fora daqui do Brasil, e quando voltei fiquei surpreso de ver que em relação à reforma da Previdência a situação estava mais ou menos no mesmo pé do que quando eu saí em meados de dezembro, né? Então não há muita coisa de concreta que se possa apresentar. Agora, são mais intenções do que realidades. Agora, especificamente em relação às relações externas e relações comerciais internacionais do Brasil, a gente percebe que há uma certa divisão, né? De um lado tem o ministro Ernesto Araújo, de Relações Internacionais, e de outro a equipe econômica, liderada aí por Paulo Guedes, também ocupando um espaço importante, pelo menos no que se refere ao comércio. Aí você realmente tocou num ponto que é uma das grandes contradições desse governo, né? Porque ele tem, de um lado, uma ideologia antiglobalista, né? Como diz o ministro do Exterior, né? Mas, por outro lado, tem uma equipe econômica que joga tudo na globalização, né? Desse ponto de vista, ele se afasta muito do modelo que é o Trump, porque o Trump é anti-globalização, mas em economia também, ele é protecionista, fecha o mercado, né?
Estados Unidos em primeiro lugar, rever todos esses acordos de livre comércio. No nosso caso não há essa coerência de comportamento, né? Porque nós temos uma equipe econômica muito favorável à abertura da economia e à negociação de acordos, e uma ideologia internacional hostil, né, a isso tudo. Eu imagino, por exemplo, que o que vai acontecer em Davos é que quem vai aparecer muito é o Paulo Guedes. Provavelmente o ministro do Exterior vai ficar escondido, né? Eu duvido muito que ele vá ser designado para fazer um pronunciamento qualquer, porque se ele repetir lá esses discursos que tem feito aqui, o impacto vai ser o de anular toda a visita do presidente, né? Bom, vamos aguardar então o pronunciamento amanhã, essa é a principal expectativa, e depois a repercussão. Embaixador Rubens Cooper, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã, um ótimo dia. Muito obrigado, viu, para você também. Até logo. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, assume a presidência da República de forma interina até a volta de Jair Bolsonaro do Fórum de Davos. Quem traz a informação é o José Maria Trindade. Pois não, olha, o Brasil sob nova chefia, o general Mourão é o presidente da República em exercício com a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Davos, na Suíça, no seu primeiro teste internacional. Antes de embarcar na noite de ontem, o presidente recebeu no Alvorada ministros e o filho, o deputado reeleito Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Olha, a missão para este encontro do Fórum Econômico Mundial é mostrar que o Brasil está diferente. Decisão de acerto na economia, compromisso com a democracia e combate à corrupção. Para este cartão de visita, a comitiva presidencial terá a participação também do ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, também está nesta viagem que leva o governador de São Paulo, João Dória. Olha, este é um encontro importante. Começa amanhã e vai até a sexta-feira. 3.500 participantes, entre eles representantes de 70 países e de setores da economia global. De Brasília, José Maria Trindade. Agora faltando 5 minutos para o meio-dia, e a situação no Hospital das Clínicas de Marília continua precária, com pacientes aguardando cirurgias. Informação de Wagner Monte. Pacientes do Hospital das Clínicas de Marília esperam internados por cirurgias ortopédicas há mais de um mês. De acordo com informações, o único aparelho usado para auxiliar os médicos nas cirurgias ortopédicas quebrou em dezembro e ainda não foi consertado. O corredor principal do hospital foi transformado em leitos. Macas estão espalhadas por todos os cantos. Pacientes passam dia e noite no local, onde recebem medicação e até tomam soro. Na sala de internação, outros leitos foram improvisados com as macas que tomam conta de todo o espaço. Não há lugar para mais ninguém. Até as cadeiras de medicação viraram encosto para os acompanhantes. O arco cirúrgico, como é conhecido, é um equipamento que reproduz imagens em tempo real e auxilia o médico nas cirurgias. No começo de janeiro, o hospital informou que já havia pedido as peças para o conserto, que deveria ser feito até o dia 10 de janeiro. Mas com a demora na entrega, eles informaram que alugaram o equipamento, que chegou na última quarta-feira, dia 16, e estão agendando as cirurgias, dando prioridade aos casos mais graves. O hospital não informou quantas pessoas aguardam na fila para a cirurgia. Disse ainda que a superlotação foi ocasionada pela quebra do equipamento. Mas em novembro do ano passado, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar as denúncias de superlotação na área de pronto atendimento. O Hospital das Clínicas é referência para uma população estimada em 1.200.000 habitantes de 62 cidades da região. Em maio de 2017, a área de enfermaria foi ampliada para atender os pacientes e custou ao Estado aproximadamente 6 milhões de reais. A promessa era acabar com a superlotação. Da Jovem Pan News Pompeia, Wagner Monte para a Rede Jovem Pan. E termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, agradecendo a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. É sempre assim, a partir das 10 horas e agora com meia hora a mais até o meio-dia, a gente continua trazendo para você as principais informações, coladinho no Jornal da Manhã, aqui no canal Jovem Pan News e também pela Rede Jovem Pan News. Na sequência, você fica com o Camisa 10, é só acompanhar aqui no canal Jovem Pan Esportes, também aqui no YouTube. Uma boa tarde para você, até amanhã.